Quarta-feira que a gente esteve na Arena MRV para conhecer um pouco mais, né, os detalhes do departamento de futebol do Atlético. O Paulo Brax deu uma palestra para os jornalistas que acompanham o dia a dia do Atlético ali de 1 hora de duração, explicando, né, os processos, como que funciona os departamentos de futebol do clube e projetando, inclusive, né, dentro do departamento de futebol tem o projeto Galo 2030, que foi lançado, né, pelos acionistas da SAF do Atlético lá em 2023-24, com uma ideia de clube sustentável e também competitivo ao mesmo tempo, né? Tendo essas duas situações, é o grande desafio do Galo para os próximos anos e principalmente a utilização de jogadores revelados na base, o que hoje não acontece. E o Paulo Brax até, durante a explanação dele, Cirilo, admitiu que as críticas são justas com relação às categorias de base do Atlético, principalmente com essa geração aí de sub-20, jogadores que estão quase já atingindo a idade do profissional. Essa geração do Atlético não foi bem trabalhada lá atrás, né? E segundo o Paulo Brax, a situação vai melhorar. Ele garantiu que a geração ali de 16, 15 anos, né? Os jogadores hoje de 16, 15 anos do Atlético, geração de atletas nascidos 2008, 2009 até 2010. Essa geração aí, há um entendimento no clube que o Atlético vai ter bons frutos lá no futuro. Mas projetando mercado da bola, porque o torcedor do Galo está mais ansioso, querendo saber essa janela de meio do ano do Atlético. Paulo Brax reafirmou hoje que o Atlético vai ter uma janela de pequenos ajustes no elenco. Os investimentos foram feitos no início do ano. O Atlético, ele destacou na palestra hoje, na conversa conosco, que o Atlético gastou mais de 100 milhões no início do ano, com as vindas de Júnior Santos, Rony, Coelho. O Atlético buscou alguns nomes importantes no início do ano e agora o clube não tem condições de fazer isso. Vai buscar alguns nomes? Vai. Está à procura de reforço no mercado. Reafirmou também a questão do primeiro volante. E já uma dica, Cirilo e Edu Panzi. O Atlético vai buscar um jogador, primeiro volante, 6h15, marcando o sinal eletrônico. Um primeiro volante para disputar a posição. Não seria um primeiro volante, neste momento, por exemplo, um cara estilo Ivan Roman, João Marcelo, que o Galo buscou, mas jogadores ainda para um futuro, né? Precisa de alguém para disputar pelo menos posição neste meio campo do Galo. Então é a urgência, o jogador que o clube procura. E ele destacou também, Cirilo, uma outra posição que não seria prioridade nessa janela, mas admitiu que o clube tem uma conversa já importante com um atleta que, segundo o Paulo Brax, já teve o nome citado na imprensa. Ele não quis revelar qual, e desde o horário que ele falou isso, a gente foi buscando informação daqui e dali, buscando os nomes, né, que já foram comentados, e me parece o mais provável o atacante Biel, de 24 anos, já jogou no Bahia, Fluminense, hoje está no Sporting de Portugal, e há uma possibilidade de empréstimo. A informação, inclusive, inicial veio de lá, né? De Portugal, de que o Sporting poderia emprestar o jogador, e alguns clubes brasileiros estariam de olho. Entre eles o Galo, tem o São Paulo, até o Botafogo também estariam os times interessados. É um jogador que pode ser, porque atacante inicialmente não é a grande prioridade do Galo. Acabou de contratar o Dudu, né? Por exemplo. Mas pela idade, pela possibilidade de empréstimo, eu vejo aí as condições se encaixando num possível reforço do Galo, a questão do atacante Biel. Boa, Cláudio. Ô, Edu, dois temas então. Vamos com esse último aí, o do Biel. Qual a sua visão sobre essa possibilidade de contratação de um atacante? Há essa necessidade no momento? Ou, mesmo se você entender que não há essa necessidade, pelas condições poderia ser um bom nome, Edu? No futebol você não reforça o seu elenco apenas por necessidade, né? Você reforça o seu elenco também com oportunidade de mercado. Às vezes você não precisa agora, mas é uma oportunidade que se encaixa dentro da sua política, que você vai lá, contrata, e ali na frente, talvez ele preencha uma lacuna
E agora, dependendo da qualidade do jogador, e eu acho que o Biel tem muita qualidade, ele já começa a te entregar tecnicamente. E a gente tem que lembrar que o segundo semestre o Atlético vai ter muitos jogos, são muitos jogos decisivos e vai precisar de elenco. Em determinado momento vai precisar rodar e todo mundo vai ter oportunidade e vai jogar. Então, dentro de uma oportunidade de mercado, e desde que não atrapalhe outras contratações de necessidade em termos de elenco, acho um ótimo nome. Se realmente for o Biel, o Atlético vai reforçar bem o seu elenco do meio para frente. Joga pelo lado esquerdo. É um jogador destro, faz o lado esquerdo preferencialmente, onde o Coelho vem jogando, onde o Atlético tem outros jogadores com essa capacidade, o próprio Dudu, o que não quer dizer que vai chegar, vai ser titular, pode mudar um jogador de lado, enfim. Bom é pro treinador e pro elenco ter opções. Sobre a história do volante, o Cláudio dizendo de um cara com cara de titular ou com capacidade de briga por titularidade. O Atlético não tem que buscar composição de elenco, Edu? Tem que buscar de fato um cara para chegar e jogar? Se você busca um cara para chegar e jogar, você já tá fazendo composição de elenco, né? Se ele chegar e jogar, o que tá jogando vira uma ótima opção de elenco. Quem tá jogando hoje na função é o Alan Franco, independentemente de quem o Atlético for buscar, ele vai encontrar o Alan Franco vivendo um momento muito bom. Não necessariamente esse jogador que chegar para a posição de primeiro volante, sendo escalado, o Franco perderia a condição de titular, porque o Franco é um segundo homem de meio de campo, ele pode ser adiantado e seguir sendo titular. E novamente eu vou cair na mesma coisa que eu falei agora há pouco. Quem ganha com isso é o elenco. Mas o Atlético, nesse momento, precisa muito de um primeiro volante da posição de origem, jogador mais agressivo, que tenha uma boa saída de bola. Isso falta no elenco. Não é segredo para ninguém que o Cuca vem falando nessa posição e nessa função há muito tempo, praticamente desde que chegou e fez a avaliação do elenco do Atlético, e o Cuca tá certo. Essa palavra agressivo, né, um volante mais agressivo foi usada pelo Paulo Brax hoje. É a avaliação deles. E uma outra, viu? Ele destacou que o Cuca quer liberar o Rubens para ser meio-campista. Ele não quer o Rubens lá na lateral ou outra função. Ele quer ali. Primeiro, não precisa ter o Rubens na lateral, porque o seu lateral é o Guilherme Arana, né? Que vai voltar. Você tem um dos melhores laterais esquerdos quando joga em alto nível no futebol brasileiro. Então você vai ter o reforço do seu melhor lateral esquerdo. Automaticamente você tem um reforço no meio de campo, que é o Rubens. Você vai ao mercado para buscar um primeiro volante, então você passa a ter o Rubens de opção, o Alan Franco como opção de primeiro e segundo volante, o cara que for contratado agora nessa próxima janela como opção para primeiro volante, você já tem o Patrick, que em alguns jogos vem entregando e jogando bem como opção. Então você vai reforçando, deixando seu elenco mais robusto para um segundo semestre, que eu repito, o Atlético vai ter uma sequência pesadíssima de jogos importantes, de jogos decisivos pela frente. O Campeonato Brasileiro não precisa falar, né, Cirilo? Toda rodada é jogo importante e decisivo. E toda rodada vale a mesma coisa, né? E o ano passado mostrou isso pro Atlético, né? Você não pode relaxar. A Copa Sul-Americana, eu vejo nesta competição a maior chance do Atlético de ser campeão de alguma coisa importante. Nessa o Atlético está entre os favoritos. No Brasileiro, na Copa do Brasil, ainda não. E na Copa do Brasil o Atlético tem um Flamengo pela frente, que é um absurdo de adversário, de qualidade, de elenco, de investimento, enfim. Então é o segundo semestre que pede isso, pede um elenco mais robusto. O Cláudio destacou do Rubens, e o Atlético tem muitas competições ainda para sequência e já tem maratona agora para o mês de julho, enfim. Na história do merecimento, tem pouca gente no time do Galo que merece jogar mais do que o Rubens, né? Porque o que ele tem entregado fisicamente, coletivamente e tecnicamente também, né? Para essa temporada, nessa temporada, no nível de regularidade, tem pouquíssima coisa parecida, né, Cláudio? Mas é ruim de tirar o Rubens do time. Pelo que a gente sabe pelo que a gente sabe que o Cuca gosta, né, do estilo, e ele encaixou, né? O Paulo Brax hoje destacava que o Rubens teve o futebol dele potencializado, principalmente com o Cuca esse ano. Ele cresceu muito, já vinha crescendo ano passado, mas esse ano ele cresceu muito, né? Se tornou titular absoluto e um grande ativo do Galo no mercado. Ele falou, o Rubens, eu vi ele de fora, né? O Paulo Brax estava em outras equipes antes de chegar no Atlético. O Rubens teve muitas dificuldades, né, para se firmar no Galo, mas hoje se tornou um dos principais ativos do Galo. Eu senti na palavra do Paulo Brax hoje que internamente o Galo vê 3 jogadores como grandes ativos hoje: o Rubens, o Coelho e o Lianco. São 3 jogadores que chamam a atenção do mercado. Só que ele falou que esses 3 o Atlético só aceita vender por proposta irrecusável neste meio do ano. Então o Galo não quer
né? Não quer negociar esses 3 jogadores citados, os principais ativos. Tem outros jogadores que a gente sabe, né? Que o Galo libera, mas precisa vir proposta. Fausto Vera, Bernard, tem outros nomes aí, né? O Igor Rabelo, né? Possivelmente chega alguma coisa, mas esses aí, protagonistas, o Galo não quer perder nesse momento. O Cláudio citou 3 nomes que, para mim, são titulares absolutos hoje. E não de tem 3 setores diferentes, né? Lianco, Rubens e Coelho. Não há questionamento. É por desempenho que eu tô falando, Sim. tá? Não é questão de nome, de tamanho de contratação, nada. É desempenho. E tem alguns outros, cara, que pelo elenco que tem hoje, esquece a janela, quem vai chegar, quem não vai, que são jogadores que é difícil de mexer neles no time também. Um deles é o Everson, inquestionável. O outro é o Alan Franco. É difícil mexer no Alan Franco no elenco com que o Atlético tem hoje, para alguém para fazer aquela função de primeiro volante. Ele é o que tem feito melhor. E o Scarpa. O Scarpa, pela função, pelo que vem desempenhando em termos coletivos, tá se doando muito. Muita gente não enxerga isso, né? Espera do Scarpa apenas o cara da assistência e do chute, da finalização. E o Scarpa tem ido além disso, né? Em prol do coletivo. Mexer nesses caras hoje eu tenho dificuldade, viu, Cirilo? Muita. E o Hulk, né? Esse aí eu nem citei porque ele é o Hulk. O Hulk tá num... Na linguagem do futebol, o dono do time. Tá num degrau que mesmo mal o Hulk... Você não tira o Hulk. Com toda certeza.